Bom dia. Nós vamos começar o nosso culto ao Senhor. Nós vamos iniciar a nossa atenção em relação à revelação de Deus, à maneira como Deus ama a todos nós, apesar de sermos quem somos, apesar de agirmos como agimos, não é? Então, ainda assim, Deus nos ama intensamente. É por isso que se torna terapêutico quando você olha para Deus e vê Deus amando toda e qualquer pessoa, sem nenhuma exceção. Por quê? Olha, se ele ama essas muitas pessoas, as mais variadas possíveis, é claro que ele me ama também. Agora, é perigoso quando a gente tem aquela ideia de não, ele ama só a mim, ele ama só o meu grupo, ele ama só... Esse é um Deus meio duvidoso. Mas isso é até na nossa fé, na nossa crença. Entendeu? Então, quanto mais a gente tem uma visão do todo do amor de Deus, maior é o benefício que temos, não é, em desfrutar desse amor intenso que ele tem com todos nós. Então, a gente começa, dentro desse espírito, a gente começa aqui lembrando, não é, estamos falando sobre o Sermão do Monte, estamos agora na quarta semana do Sermão do Monte, já passamos pelas bem-aventuranças, já passamos pelo sal e luz, já passamos por Jesus e a lei num todo, o Antigo Testamento, e agora a gente se prende à questão do homicídio. Começamos ontem a conversar um pouquinho sobre isso, né? A questão do homicídio. E a gente viu, olha, versículo 21, 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás homicídio, mas qualquer um que cometer homicídio será réu do julgamento. 22. Porém, eu vos digo que qualquer um que se irar contra seu irmão, sem razão, será réu do julgamento. E qualquer um que disser a seu irmão, idiota, será réu do tribunal. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Tá? Então, esse foi o entendimento de Moisés e agora o entendimento de Jesus ampliando. Não é só matar alguém, mas é só em ter ira, né? Manter ira contra alguém já é o matar diante da justiça de Deus. Tá? Isso atende exatamente o que Jesus falou nos versículos anteriores, quando ele disse que todos pecam, todos são indignos. A lei não está para ser cumprida, porque ninguém cumpre. Entendeu? Só Jesus cumpriu. Nós cumprimos a lei através de Jesus. Estamos batizados em Jesus, então nós cumprimos a lei. Mas ninguém por si só cumpre. A lei está exatamente para dizer isso. É isso que Jesus está falando. O hebreu, antigamente, né? E talvez atualmente, possivelmente, né? Eles acreditavam que o mandamento era: você não deve matar a pessoa. Então você pode fazer o que quiser. Foi o que Moisés também entendeu. Pode fazer o que quiser, mas não pode matar. Apesar que ele matou muita gente, né? Mas ele entendia que foi Deus que mandou, paciência, né? Mas Jesus está dizendo não é o matar, mas é só em você alimentar a ira contra alguém, você já está matando, já está desobedecendo a lei. Então a lei, ela existe para dizer: somos indignos, somos pecadores. Agora, Jesus, é o que ele fala na primeira parte, Jesus e a lei, que nós já vimos, Jesus cumpriu a lei. Então, nós, apesar de indignos, por causa de Jesus, nós somos dignos, porque nós cumprimos, porque Jesus cumpriu. Entendeu? Então, basicamente é isso. Vamos ver aqui alguns comentários, não é, para hoje, que é segunda-feira, para esse texto. Diz assim: primeiro, eu vos digo
tem o mesmo sentido quando Jesus fala, olha, eu porém vos digo, tem o mesmo sentido de em verdade vos digo, ou seja, tem a ver com a autoridade dele e a autoridade do que ele vai falar, tá bom? Segundo, qualquer um que se irá contra seu irmão, qualquer um que se irá contra seu irmão, é o que ele diz, irá é se chatear, se enraivecer. Isso quer dizer que todo mundo é pecador, pois todo mundo passa por isto, mesmo que a Bíblia diga que vos irai-vos, né? Mas não pequeis, né? O que ela diz, quer dizer, é possível irar-se e não pecar, ok? É o que o texto passa a ideia, mas na verdade só em irar, né? Já é um entendimento de pecado, tá bom? Mais próprio do ser humano, tá bom? Então, cadê? Pois todo mundo passa por isto, mesmo que a Bíblia diga que vos irai e não pequeis. Mas isso também está dizendo que no episódio da purificação do templo, Jesus não fez aquilo com ira. Se ele obedeceu à lei, se ele atendeu à lei, então não foi com ira que Jesus fez aquilo, né? Lá no templo, quando ele entrou e derrubando tudo e batendo e etc. Né? Então, não foi com ira. Irar sem razão, é o que o texto diz. Se alguém se irá sem razão, esse sem razão está aqui, olha. Essa expressão não consta em alguns manuscritos antigos e não tem sentido. Estando sob a direção do Espírito, movidos por amor de Deus, nunca haverá razão justa para se irar contra alguém, principalmente se for para agradar e exaltar ao Senhor, né? Como o próprio Davi fez, né? Senhor, eu te adoro, pedindo que mate, que destrua o inimigo, essa coisa toda, tá bom? É nesse sentido que a graça funciona, para levar a pessoa a ser maior que ela mesma. A graça faz a gente ser maior do que nós mesmos e ser melhor do que ela, do que a própria pessoa, e superar-se para estar agradável a Deus, tá? Então, a graça vai trabalhar exatamente nesse sentido. Vamos ver aqui os nossos motivos de oração para hoje. Aí a gente começa por aqueles mesmos motivos. Os que estão sempre cultuando conosco, a gente tem lembrado sempre por essas pessoas, adoradores enfermos ou em dificuldades, né? Então, apresentamos também ao Senhor essas pessoas, amigos e irmãos aniversariantes. Hoje temos muitos amigos e irmãos aniversariando. Deus nos faça bênçãos a familiares e amigos. Que Deus nos use para sermos bênçãos, né? Aos nossos familiares, aos nossos amigos. Isso é ser luz e sal, tá? Ele já está fazendo isso para que a gente seja luz e sal, ou seja, ser bênção para as pessoas, né, ao nosso redor. O que mais? Que o mundo tenha prazer de estar conosco. Isso é ser luz e sal. Todo mundo quer ter sal por perto e quer ter luz por perto. Entendeu? Então, que eles tenham, o mundo tenha prazer de lembrar do nome da gente, de estar com a gente. Tá bom? Que o Senhor não nos deixe pensar que críticas convencem pecadores. A gente tem ideia, nos ensinaram isso, né? Uma boa maneira de evangelizar é criticar a maneira do outro viver, é criticar o que o outro faz, é criticar o que o outro pensa. A gente aprendeu isso e a gente pratica, claro, com muita facilidade, a gente tem até prazer nisto. Mas que o Senhor nos livre de imaginar isso, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Só ele tem a maneira certa para chegar no coração de uma determinada pessoa e convencê-la. Por isso que todo ser humano está convencido da sua situação de pecado,
tá? Também que ele nos leve a deixar de pensar que nossa religião é melhor do que a dos outros. Temos isso demais, nos ensinaram isso, essa prepotência, né? Mesmo que seja, é péssimo para nós pensarmos que seja. E isso não vai invalidar a sua religião, isso não vai invalidar a sua religiosidade, isso não vai invalidar Deus. Isso apenas vai mostrar que você reconhece a sua indignidade. Entendeu? A sua indignidade. A sua religião, ela foi formada, ela foi formatada por homens. Não foi por Deus. Foram homens que formataram a sua religião. E por que ela é perfeita? Entendeu? Não foi Deus. Foram homens que formataram e criaram uma coisa, criaram outra, criaram, né? Até o que você tem na Bíblia, por exemplo, que Moisés ensinou, aquilo foi Moisés que formatou. O único que formatou, né, a maneira correta de se religiosizar foi Jesus. E se você for olhar, tudo que Jesus ensinou, a maneira como ensinou, você vai encontrar em todas as religiões. Incrível, né? Agora, você vai ver a diferença, não é? Naquilo que os homens criaram. Aí é que estão as diferenças das religiões, tá bom? Então, que ele nos livre dessa prepotência de achar que a nossa religião é melhor do que a dos outros. Que ele nos livre disto. Essa cegueira, essa prepotência é que impede os judeus, até hoje, de reconhecer Jesus. Entendeu? No outro ponto, em motivos de oração, minha lista de anjos, né, que eu oro, aqueles com iniciais, com as letras D, E e F, hoje é o dia de eu estar orando por eles. E que o Senhor faça o que sempre planejou para o nosso bem. Que Ele faça aquilo que Ele planejou, que Ele quis desde o início de tudo para a minha vida, né? Para a sua vida, para a vida de todos nós. Tá bom? Muito bem.